eu sou Angélica Espiritual e eu também estou na TV Relacionamento. Acompanhe agora a minha entrevista. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é sobre teatro, cinema e tarologia. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui Angélica Espiritual. Angélica, obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Tá? Eu gostaria que você comentasse a princípio sobre o seu trabalho como atriz, fale alguma coisa sobre isso, e em seguida você já pode falar sobre o tarologia, que é um assunto que interessa muitas pessoas, eu creio. Muito obrigada pelo convite, Marrox. Estou muito feliz de estar aqui. E a minha profissão como atriz e modelo começou quando eu era criança. Era um sonho que eu tinha e fui tentando. Aí quando eu tinha por volta dos 20 anos começou a dar certo. Só que o caminho começou a se abrir mesmo agora, assim, há 3 anos atrás, mais ou menos. Então eu estou numa fase muito boa nesse caminho. Foi a Dorothy que descobriu você ou você que procurou a... A Dorothy, a gente se conheceu num curso que estamos fazendo, que é Direção de Atores para Cinema. É um curso que não é voltado tanto para atores, é para você aprender as técnicas de direção para dirigir os atores. Sim. Que eu estou também com os projetos de, quem sabe, fazer um filme, fazer alguma coisa assim. Então eu estou estudando cinema agora. Olha, fantástico. É porque a Dorothy é uma pessoa bacana para se trabalhar com ela, né? Sim. Eu vi ela, o jeito que ela trata os atores e tal. Ela é muito inteligente, muito criativa. E a gente espera ver os seus filmes, espera assim, tem colaboração aqui, o Jaime Solução, ele é especialista nessas coisas, então depois você pode consultar. Legal, sim, tá? Com certeza. Agora eu gostaria que você falasse sobre o assunto que você gosta e domina, tarologia. Por favor, Angélica, fale sobre como você entrou, como começou isso na sua vida, o que atraiu você para o misticismo. Então, essa é a minha atividade profissional principal e você começa aos poucos, né? Na verdade, desde criança eu comecei a estudar misticismo, todas as vertentes, espiritismo também, religiões no geral, catolicismo, fui coroinha também. E aí você começa a perceber que você tem alguns dons diferentes, além desse interesse a mais pela religiosidade, pelo espiritismo, espiritualidade no geral. E à medida que você foi entrando nessa, você descobriu que tinha alguma coisa, uma essência disso para passar. Isso, exatamente. Além de, às vezes, ter alguns relatos de coisas sobrenaturais que aconteceram com você quando você era criança, às vezes que você não lembra, mas sua mãe te conta, né? E aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Só que eu não via isso como uma profissão, eu não sabia que dava para você trabalhar com isso. E de vez em quando você recebe algumas mensagens de pessoas aleatórias ou da própria espiritualidade dizendo que você tem que ir por esse caminho. Só que, como qualquer pessoa, você quer escolher a sua profissão, né? Claro, né? Vamos seguir, mas aí puxou para esse lado. Isso, foi puxando. Eu fui tentando outras coisas, me formei na faculdade, hotelaria, só que as coisas não costumam dar certo. Quando você nasce com essa missão... E tinha aquele negócio, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Sim, sempre tem esse interesse a mais. E por mais que você tente escolher sua profissão, a vida te puxa para esse outro lado. Até que você tem que se entregar. Se rende. Isso. E a vida muda maravilhosamente. Isso. Então foi uma transformação positiva para você. Muito positiva. Nossa, isso é fantástico e tal. Você fez curso, se formou, aprendeu. Como que você desenvolveu quando você descobriu que realmente tinha que fazer aquilo? Como que você desenvolveu isso? Através de estudos? Isso, assim, apesar da gente trabalhar muito com a intuição, com a espiritualidade, você precisa ter uma bagagem intelectual, uma bagagem para você entender o que a espiritualidade está te mostrando. Então, por exemplo, eu comecei a estudar psiquiatria, aqui são livros do Carl Jung, energia psíquica, sincronicidade, que às vezes fala sobre coisas que a gente trata como coincidências, destino. Sim. Olha que interessante, gente. A energia psíquica.
Eu não entendo nada disso, mas deve ser muito interessante isso daqui, né, gente? É, bastante, é muito legal você entender os processos do inconsciente da pessoa pela visão científica, né? Porque a gente trabalha com misticismo, com espiritualidade, mas a gente tem que unir a razão, a lógica, né? Também com essas intuições para a gente entender o todo, até para entender a pessoa que a gente está atendendo. Entendi. E aí, por exemplo, eu ajudo pessoas em diversas áreas. Profissional, amoroso, financeiro. Sério? Sim. Estende, é um leque, então. Sim, eu ajudo muitas pessoas no momento decisivo, no momento de angústia da vida delas, né? Porque não se trata só de você prever o futuro, mas também de você entender o presente e encontrar uma saída para aquilo que você está vivendo da melhor maneira. Prever o futuro, assim, prever não dá para prever, mas dá para calcular mais ou menos do desenrolar da vida da pessoa, o que vai acontecer. Dá para calcular, previsão eu consigo acertar bastante coisa. Sério? Também, consigo Olha ter que bastante interessante. feedbacks no meu Instagram. E assim, então você tem que ter essa bagagem, né? Por exemplo, você tem agora a psiquiatria com Carl Jung, tem que estudar um pouco de física também, porque é energia, você tem que entender também o lado físico, o lado científico da coisa. E como você está com uma posição de guiar as pessoas, eu também, por exemplo, leio aqui um livro sobre vida financeira das mulheres ambiciosas ganham mais. ganham mais. Isso, para Esse poder... livro aqui, acho que para a Luciane Abramo, ela vai se interessar por comprar. Luciane, É olha, ótimo. acho que você vai gostar desse daqui, Luciane. Esse livro é muito bom, eu já li umas 3 vezes, eu sempre procuro reler para ficar relembrando e ter uma nova perspectiva conforme passa os anos, a gente tem uma visão diferente dos Vai nossos aprendendo cada vez mais, né? isso. E esse sobre tarô, esse livro que você tem aí, que você está guardando com tanto carinho aí, porque você gosta mais dele que dos outros. É mais instrutivo? Esse livro aqui, ele ensina muita técnica de tarô, porque o tarô ele não é apenas intuição. Tanto que tem gente que lê tarô que trabalha apenas com técnica, não usa espiritualidade, não usa mediunidade. Tem gente que não acredita nem nisso. Pessoas que leem tarô não acreditam nessa parte, acreditam somente na parte técnica. Então é importante também estudar a parte técnica do tarô. Você é médium? Sim, médio, sensitiva, vidente. Nossa, mãe, eu estou aqui com uma celebridade aqui, gente. O mediunidade eu já li sobre isso, eu já li aquele livro espírita do Allan Kardec, eu sou evangélico, então, né? Mas assim, a clarividência, como é que ela se manifesta, a clarividência? Porque é um negócio interessante, né? É bem interessante. Olha, existem alguns tipos de contatos ou, digamos assim, sintomas que as pessoas têm que indicam uma clarividência, né? Ela pode ter através de sonhos, sonhar e acontecer exatamente aquilo. Ela pode descobrir informações também através de sonhos. Dá para ouvir também, ouvir vozes que te indicam um caminho ou que te falam uma resposta. Mostra doenças, essas coisas assim? Doença sim, também. Você consegue entender. Por exemplo, eu tenho um preto velho e sempre quando eu tô com algum problema que eu não sei o que é, ele me fala o que eu tenho que fazer. É sério? Inclusive ele fala muitas coisas que eu não conheço, ervas, e aí depois eu vou pesquisar e é exatamente para aquilo que eu estou precisando. Olha, isso é muito interessante. É muito interessante. Tem muita gente que acredita e segue o horóscopo piamente e tal. Você lê cartas? Leio cartas, tarô e o baralho cigano. Eles são 2 vertentes, mas é basicamente a mesma coisa, né? Só que ele trata muito do psicológico, do inconsciente, e o outro, ele é mais fofoqueiro, ele conta os fatos, quem tá traindo quem. Quer dizer que é sério? Descobre traição, essas coisas assim? Descobre Meu traição. Deus. Às vezes tem gente que vem pra mim querendo resolver crime, pessoa desaparecida, animais desaparecidos, eu tenho que ver. É mesmo? Sim. Mas uma vez eu vi uma taróloga falar para o meu vizinho que o irmão dele desapareceu, foi encontrado morto depois. Ela conseguiu mostrar através de uma vela a escadaria que levava onde estava o corpo da pessoa. Olha, assim, leitura de velas existe mesmo. Né? Então eu vi ela fazer isso daí com ele e eu falei, nossa, que coisa incrível. E no fim a polícia acabou encontrando nesse local a escadaria, encontrou o corpo dele lá. Essas coisas, elas são um mistério que a gente só começa a acreditar quando a gente tem esse tipo de comprovação. Né? Ou seja, tem que acontecer com você. Exatamente. Até a gente que é profissional, a gente eu digo para você, eu não disso. acredito, né? Porque eu não acredito. Mas assim,
Nunca aconteceu nada comigo desse tipo assim, mas pessoas já relataram fatos assim, ó, isso aconteceu comigo e há anos atrás eu tive esse pensamento e ocorreu isso agora. Quer dizer, não foi um pensamento, foi uma dica então. Isso, às vezes tem dicas, às vezes tem coisa que vai acontecer só depois, ou são peças que depois você juntando faz sentido. E aí você começa a perceber essas sutilezas, né? E quem tem um canal mais aberto consegue ver isso muito nítido. O canal mais aberto que você se refere ao estudo, o conhecimento, o aprofundamento? O estudo, o conhecimento, essa conexão com a espiritualidade. Nem você viu que quando a gente chegou, bateram na porta, vocês abriram, não tinha ninguém, né? É. Então, esse tipo de coisa assim que você começa a perceber. Você pensa, evento, aí depois acontece de novo. Aí você começa a perceber que tem alguma coisa além disso. Alguém está querendo se comunicar? É, isso. É interessante. Para quem acredita nisso aí, realmente é interessante. Eu posso até acreditar um dia, eu não acredito. Mas, assim, às vezes conversando, estudando sobre isso aí, né, a gente possa ter... Eu tenho bastante conhecimento de várias coisas, mas não desse lado. Uhum. Entendeu? Agora, os outros livros, Angélica, eles se referem a quê? É o mesmo tema, mas, assim, são vertentes diferentes? Isso, por exemplo, esse livro aqui é de quiromancia. Quiromancia é leitura de mãos. Ah, tá. Esse é o que lê mão. Isso. É o último assunto que eu tenho estudado e começou assim por um motivo bem engraçado até. Eu fui num canal de YouTube e aí quando falaram, né, que eu sou vidente, todo mundo quis que eu lesse a mão, só que eu não sou leitora de mãos, né? Eu faço através de tarô, mediunidade, só que todo mundo me deu a mão, eu falei, se eu tentar ver a mão, né? E aí eu peguei, comecei a olhar, falei e tava vendo, e as pessoas confirmavam que era. Que era isso mesmo. Eu falei, não, então agora eu tenho que ver a parte técnica para entender o que eu tô vendo, o que eu tô fazendo de forma inconsciente, mas que tá dando certo, agora eu preciso entender a técnica. Então agora eu tô estudando quiromancia. Nossa, então é um estudo aprofundado, porque isso aí coloca dúvidas na própria pessoa que conhece. Sim. Você conhece sobre isso, mas dá dúvidas, né? Dá, principalmente no início, porque você ainda não tem aquela bagagem ou aqueles feedbacks que confirmam realmente, então você ainda fica na dúvida. Você precisa da outra pessoa respondendo, sim, é isso mesmo. Olha, não bateu tanto, para você entender por onde você está indo até você ganhar confiança. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta de cunho pessoal para você. Fé para você? A fé eu acho que é uma coisa essencial que o ser humano tem que ter, não importa no que, mas é sempre uma força a mais, né? Que a gente precisa na nossa vida. Em momentos onde a gente não encontra a solução, às vezes a gente só tem que se agarrar à fé. E a fé, como dizem, move montanhas, né? Então a gente sempre tem que ter a fé como aliada na vida da gente. Sim. Agora, você consegue ver, assim, por exemplo, manifestado numa criança esses dons? Das crianças, inclusive, até os 7 anos de idade, elas têm um canal muito aberto. Então, são as que mais conseguem lidar com esse mundo espiritual, receber as informações, receber esse tipo de coisa. Você atribui isso à inocência? A inocência pode ser também. E como ela não tem julgamentos ainda, tudo que ela recebe, que ela sente, é puro, né? Ela não tem muita capacidade de discernimento das coisas. É por isso que eles falam assim, não, criança não mente. Exatamente. Tem tudo a ver isso daí, criança não mente, porque ela fala espontaneamente, porque ela não mede a consequência, o que acontece. O que ela sente, o que ela pensa, ela já vai falando. E outro motivo também é que as crianças, elas estão recém-chegadas na espiritualidade, então elas têm um laço ainda muito... Tá ligado lá atrás, no outro mundo ainda. Meu filho, ele teve muito isso, assim, a gente teve que levar num centro para ele fechar esse canal, porque era demais. Ele via, assim, espíritos, ele não conseguia distinguir muito a realidade do espiritual. Eu não tinha conhecimento ainda, né? E aí já aconteceu, assim, coisa dele aparecer em lugares que era impossível ele subir, porque não sabia andar, ele estava lá no alto, em móveis. Já aconteceu dele estar vendo televisão e alguma energia, algum espírito bater nele, empurrar ele, sair voando, assim, de um lado para o outro, assim, estava sentado, não tinha como ele ter, assim... Passou de um sofá para outro, tipo coisa assim? E começou a chorar e sentindo que estava doendo, que alguém bateu, assim, nele. Então, assim, meu filho, até certa idade, ele sofreu bastante com isso, a gente teve que levar no centro para poder fechar esse canal. Quantos anos ele tem agora? Agora ele tem 16 anos, um rapazinho. Mas ainda continua se manifestando esse tipo de coisa? Eu percebo que ele tem bastante sensibilidade com as coisas, mas não como era criança. Diminuiu bastante, talvez porque não tenha desenvolvido, né? Procurado não saber. Exatamente. Você acha que ele vai chegar a procurar esse conhecimento que você tem hoje?
Ah, olha, eu vou te falar, ele é um pouco cético, viu? É? Ele é mais lado cético, mais racional. Ah, tá. Então, Então eu acho que se ele começar a ter interesse por essas coisas, vai demorar um pouquinho. Mas também vai ter um apoio enorme, né? Porque você já tem o conhecimento, né? Vai, Vai com ser fácil para ele a certeza. absorção disso daí, né? Sim, sim, com É, certeza. eu acho interessante isso daí, quem tem isso daí, né? Eu conheci uma senhora que tinha essa sensibilidade toda, sensitiva, né? Ela já faleceu, inclusive, né? Mas assim, enchia a casa dela. As pessoas ficavam lá sentadas, aguardando, esperando ver assim, horas, né? Esperando atendimento, Esperando né? o atendimento. São as e tal. antigas benzedeiras, que era muito comum nos bairros, Era, né? E eu tento resgatar essa cultura, porque hoje em dia a gente não encontra mais, né? O benzimento, hoje em dia, ainda é atuante no Nordeste, né? Aqui em São Bastante. Paulo não, né? Aqui tá bem escasso, às vezes a gente encontra em casas de umbanda, né? Ou às vezes até em outras religiões, às vezes tem gente que quer ser benzida pelo padre, é também uma forma de benzimento, né? Mas hoje em dia é difícil achar as benzedeiras que atendem em casa, né? Ah, tá. Mas eu acho importante que essa cultura não morra, Não que morra, né? prevaleça ainda. Angélica, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais. As pessoas se interessam por esse tipo de assunto. Então, deixe as suas redes sociais para que elas possam se comunicar com você. Certo. Quem quiser me seguir, meu Instagram é angelica.espiritual. E lá também tem o link de WhatsApp, onde você pode mandar mensagem para mim e falar diretamente comigo, tirar dúvidas sobre as consultas, fazer algum agendamento. Gente, eu conversei aqui com a Angélica, espiritual, taróloga e estudiosa de misticismo. Angélica, obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado, foi muito agradável a entrevista com você. Relacionamento. Gostaria que você viesse mais vezes, já está convidada para vir mais vezes e pessoas vão querer tirar dúvida com você. Tá Ok? certo, muito obrigada, pode contar comigo. E assim nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até a próxima.